Ok, pessoal, voltando aqui com o nosso projeto, na aula passada nós criamos a nossa classe config, ou melhor, continuamos a nossa classe config, definimos algumas informações aqui, lembrando que teremos muitas outras informações ainda adicionadas dentro do config, ok? Com a implementação já seguindo dessa nossa classe config, nos abre oportunidade para a gente fazer também mais algumas coisas lá na minha classe de rotas. A nossa classe de rotas, ela que vai definir os links, definir qual é a página determinada, definir algumas informações como a URL de uma imagem, por exemplo, e através da classe de rotas. A classe de rotas ela não vai ser personalizável pelo usuário, por exemplo, assim, vamos supor que eu vou migrar a minha loja de servidor, eu vou mudar a minha loja de host. A minha classe de rotas ela não vai precisar, basicamente, ser alterada, salvo algumas exceções que, se porventura forem necessárias, de personalização, de implementações, melhorias, mas, a princípio, a única classe que terá alterações em cada servidor, em cada local que você for utilizar a sua loja, é a classe config. Eu prefiro centralizar todas as informações em um único lugar para que o sistema fique bem parametrizado. Imagina você um sistema com 60, 70 páginas e todas as páginas com diversas informações espalhadas por todas as 70 páginas. Quando você precisa fazer manutenção e alterações nesse sistema, fica impossível de você dar manutenção, ok? Por isso que a gente vai parametrizar. Vamos então lá na classe de rotas. Pessoal, não tenho como, por exemplo, pegar somente um determinado módulo do sistema e trabalhar só nele, porque ao longo da necessidade a gente precisa trabalhar nessa ou naquela classe, nessa ou naquela tela. Então preste bastante atenção nos passos, não pule aulas, ok? Não corra vídeos, não pule aulas, porque pode ser fatal à frente você não ter entendido ou ter perdido alguma explicação que passou em algum trecho que você pulou ou deixou de assistir, ok? Vamos abrir a nossa classe de rotas. Nós temos aqui a definição do nosso método que traz para nós as páginas. Agora, aqui abaixo, aqui abaixo ou acima? Eu vou descer abaixo. Veja que o meu método getPágina termina aqui. E eu vou criar agora. Eu vou até colocar aqui um comentário. Eu vou criar primeiro public static function. Eu vou criar apenas static function, ok? Essa aqui vai ser get site URL. Não vai ter parâmetros. Get site URL. Isso aqui vai trazer para nós a URL principal do site. Site URL ou site home? Site home, fica legal? O site home eu vou deixar get site home, a página inicial do site. Isso aqui vai retornar para mim o config, aqui o config, dois pontos, o site nome, concatenado com uma barrinha, desta forma, concatenado, com o meu config, dois pontos, o site pasta, ok? Ele vai retornar para mim a URL do site concatenado com sua pasta, ou seja, qual é a raiz propriamente dita do meu site, ou seja, a home do meu site, ok? Não é a pasta raiz do servidor, a pasta raiz do servidor seria, no caso aqui, a htdocs, a localhost. No caso, é a raiz do site, que em nosso caso é dentro do servidor a pasta site, a pasta loja, ok? Eu vou lá no meu index e veja que, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou dar um rotas, que também é estática, e vou, olha lá, get site home, ok? Somente esse método aqui. Vou atualizar. Perceba que eu tenho aqui essa informação. Se eu atualizar, aqui ele deu um nome, o site nome, né? Desculpa, pessoal, lá no classes rotas.php não é site nome, é site
URL. Percebam que quando você trabalha com um padrão, veja que fica fácil da gente encontrar o que nós estamos procurando. Veja que eu digitei site underline e já me trouxe tudo que tem relativo a isso. No caso, eu preciso de site URL. Site URL, site pasta. Isso aqui vai retornar para mim a URL home do meu site. Ok. Vou colocar aqui um comentáriozinho no estilo PHPDoc. Veja que ele retorna um tipo string. URL home do site. Quando a gente precisa fazer referência ao método, olha só. Se eu posicionar o meu cursor aqui no getSiteHome, perceba que aparece aqui, olha só, retorna tipo string, descrição, URL home do site. Isso aqui é o PHPDoc, tá? Por isso que a gente segue aquele padrão. Você fazendo dessa forma, olha só, isso aqui é o PHPDoc, ok? Ele já mostra para nós uma dica quando você precisar referenciar uma determinada classe, ok? Vou salvar, rotas, o getSiteHome. Isso aqui é a raiz do nosso site, ok? Toda vez que a gente precisar fazer uma menção à URL padrão, a URL inicial, a home do site, é esse método que nós iremos chamar. Quando eu preciso encontrar a definição de uma classe, pesquisar uma classe, eu posso segurar o Ctrl, vir aqui e clicar no nome da classe, no método, perceba que ele já me trouxe lá na implementação do meu método, ou então eu posso simplesmente posicionar aqui, isso no NetBeans, tá? No NetBeans eu posso posicionar aqui dentro do meu método, Ctrl B. Ok? Veja que ele traz para mim a implementação do meu método, ok? Pessoal, basicamente isso. Eu vou precisar também de um outro método que retorna alguma outra informação, como, por exemplo, a raiz do site. Qual é a raiz do site? Eu preciso da raiz física do site. Quando eu for fazer upload de fotos e outras coisas, eu vou precisar saber a raiz do meu site. Então, no caso, eu vou criar aqui um static function getSite raiz, ou seja, a raiz do meu site não tem parâmetros e eu vou implementar aqui dentro. A raiz do meu site, qual é? Ela vai retornar o meu server. Opa! O meu server document root basicamente é o server document root, é a raiz do meu servidor. Eu vou deixar assim por enquanto. Vou lá no index e vou dar um echo rotas get site raiz. Ctrl S para salvar. Vou atualizar aqui. E olha o que ele trouxe para mim. C#htdocs. Mas o meu site raiz é a pasta loja. Então, eu preciso vir aqui, no retorno aqui do meu método getSiteRaiz, pegar o meu retorno, que é o server document root, concatenar com o meu config, site pasta, ok? Exatamente dessa forma. Vou salvar aqui, vou atualizar, ok? Só que perceba que ficou grudado. Eu preciso vir aqui e passar a barrinha, né? Ok, olha lá que já trouxe para mim certinho. Se eu colocar aqui o meu famoso Directory Separator, que é o padrão de se fazer, ele pode dar uma barrinha invertida aqui, olha só. Ok? Porque o Directory Separator, ele pega o padrão do Windows. Então, eu vou deixar, a princípio, a barrinha, pontinho, ok? Para concatenar. Isso aqui retorna para mim a raiz do meu site, para que eu saiba
qual é a raiz, a partir de onde, a partir dali, que eu vou poder fazer um upload de foto, procurar um arquivo, coisa do tipo. Beleza, pessoal? Na próxima aula, então, a gente volta e continua. Antes disso, eu vou colocar o phpdoc aqui, um comentáriozinho. Retorna o quê? Retorna uma string, que é pasta raiz do meu sistema. A partir daqui, eu posso fazer outras coisas depois, como obter a pasta de fotos, obter qual que é a pasta de upload, por exemplo. Eu não tenho aqui ainda a definição da pasta de fotos, a gente vai fazer isso depois. Beleza?